Vamos falar agora um pouquinho de algumas considerações finais que eu trouxe aqui para você nessa aula e também sobre a forma da apresentação dos documentos. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso PDF de hoje, tá? O primeiro ponto que eu quero trazer para você é que não mudou a regra da aplicação da Lei Complementar número 123, como a gente já viu nas aulas anteriores, em relação à aplicação dos benefícios. Então, nós vimos que a regularidade fiscal, apesar dela passar lá para o final, quando a gente tiver inversão de fases, ainda a gente vai continuar aplicando da mesma forma aquele benefício da regularidade fiscal e trabalhista tardia, isto é, as certidões, por exemplo, fiscais ou trabalhistas que, no momento da sua apresentação, elas contêm ali algum vício, vamos supor uma certidão que está vencida, sendo um beneficiado da lei complementar número 123, isto é, microempresário individual, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, eles têm o direito de ser concedido a eles o prazo de 5 dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período a pedido do beneficiado, para que ele reapresente essa certidão que continha aquele vício. Então, os pequenos continuam fazendo jus a esse benefício normalmente, perfeito? Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. E aí, pessoal, a gente vai para a forma de apresentação dos documentos. Olha, aqui a gente teve pontos muito importantes. Para começar, quando a gente pensa na Lei 8666, a gente sabe muito bem que cópias não eram aceitas, a não ser que fosse uma cópia autenticada, certo? Agora, a Lei 14.133, ela traz no seu texto a seguinte orientação: olha, serão aceitos, né? Qual que é a forma de aceite dos documentos? Serão aceitos os documentos em original, em cópia, por qualquer meio, ou outro meio expressamente admitido pela administração. Então, aqui a gente percebe que tem uma flexibilidade, né, na apresentação de cópias, tá? Então, esse dispositivo que traz essa previsão, até deixei aqui para mostrar para vocês, ó, tá no artigo 70 da Lei 14.133 e vem dessa forma, ó, a documentação referida nesse capítulo, que foi toda a documentação que a gente acabou de analisar, pode ser apresentada em original, ótimo, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Então, veja que ele não vem trazer aquela exigência que teria que ser cópia autenticada no cartório ou cópia autenticada por servidor, tão somente essas hipóteses. Ele coloca cópia. Então, aqui dá para a gente admitir que, inclusive, além de o aceite de uma cópia, a gente pode admitir outro meio expressamente admitido pela administração. Então, aqui me parece que houve uma flexibilidade grande na questão da forma de apresentação dos documentos, né? Lembrando que, obviamente, a partir de as licitações serem eletrônicas, praticamente a documentação ela vai ser apresentada de forma eletrônica. Então muda um pouquinho aquela cultura antiga que nós tínhamos de apresentar o documento em papel, documento ter sido autenticado, né? Uma vez que a gente tem aquele documento então digitalizado e aquele documento é uma cópia, ele atenderia a princípio, esse dispositivo aqui, o inciso 1 do artigo 70. Então, eu tenho meu documento, eu digitalizei meu documento, ele é uma cópia, mas ele atende aí o artigo 70, inciso 1. Então, é bem interessante essa previsão, eu acho que é muito inteligente também, tá? Além disso, a forma de apresentação dos documentos, claro, vai ser aceito, né? Deve ser aceito o quê? O registro cadastral, que substitua a apresentação daqueles documentos que constem no registro cadastral, desde que haja a previsão no edital. Então, veja só, a substituição da parte da documentação, ou do todo da documentação, por registro cadastral, não é uma coisa que o órgão é obrigado a acatar, é uma coisa que tem que estar prevista no edital. Está previsto no edital? Ótimo. Então, o edital vai me falar qual é o registro cadastral que eles vão aceitar. É o SICAF?
é um outro registro cadastral, que nem a gente tem aqui em São Paulo, que é o CalFesp. Então, o edital vai indicar qual é o registro cadastral que vai ser aceito, e aí eu vou poder substituir a apresentação daqueles documentos que já constam no registro cadastral, né, que estão atualizados no registro cadastral, não preciso reapresentá-los para fins de habilitação, tá? Isso daqui a gente já está acostumado a fazer também. Dispensa de documentos. Quanto que eu posso dispensar essa documentação que a gente viu em todas as aulas de habilitação? Então, a Lei 14.133, ela traz a seguinte previsão, olha, você pode dispensar, muito cuidado agora com a leitura, total ou parcialmente. Primeiro, nas contratações para entrega imediata, né? Então, são contratações que não têm obrigações futuras, não há uma obrigação ali futura, é uma entrega imediata, quer dizer, tem pouco risco aquela contratação, daí que não demanda uma análise pormenorizada de toda a documentação que tem ali constante da Lei 14.133. Essa daqui é a primeira opção. A segunda, com valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa para compras em geral. Então, 1/4 do limite de dispensa dá R$ 12.500, tá? Então, se for uma licitação, uma contratação até R$ 12.500, a gente tem essa possibilidade de flexibilizar os critérios exigidos para documentos de habilitação. E nas contratações de produtos para pesquisa e desenvolvimento, com um valor até R$ 300 mil. Então, são essas 3 hipóteses que ele prevê a dispensa total ou parcial, mas lembrando que quando a gente fala em documento de habilitação, a gente tem que fazer a seguinte leitura, tá? A Flávia, não entendo, e até levando em conta já o que nós já temos em fins de jurisprudência e doutrina sob a égide da Lei 8.666, eu creio que a gente deve seguir esse mesmo entendimento nesse sentido que eu vou falar aqui para você, que dispensar totalmente, mas não é viável, nem mesmo para contratação direta. Então, quando a gente fala em habilitação jurídica, né, vou contratar uma empresa, aquele empresário tem que ser regular. Não posso contratar um ambulante, infelizmente, para fins de fazer contrato, porque ele não tem condições de firmar contratos com o poder público. Então, a habilitação jurídica é algo que é difícil pensar em que a gente simplesmente possa dispensar. Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas másteres de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim, o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se.